Boa tarde, gente. Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade dessas aulas, né? Nossa, choraram a semana passada inteira com saudade. Só que não, né? Mas a gente tem que voltar. Hoje a gente vai fazer o livro de história, tá bom? Da página 55 até a 59. A maioria é leitura. Então esse vídeo pode ser que fique um pouquinho longo, mas é porque eu tenho vários textos para fazer a leitura. Se você não quiser ouvir eu ler, você pode ler, tá bom? É bom vocês sempre estar exercitando a leitura de vocês, porque logo eu vou fazer igual aquela vez e ligar para vocês para ver como que tá a leitura. Então, quanto mais vocês estimularem, quanto mais vocês fizerem leitura, melhor vocês vão se sair, certo? Eu vou fazer a leitura e a explicação de todas as atividades, como sempre, tá bom? Hoje a gente vai falar dos povos indígenas e dos povos africanos em relação à moradia deles. Quando os portugueses chegaram aqui, como os índios moravam, como os índios se organizavam em suas aldeias. E os africanos lá na África, como que eles faziam, como que eles moravam, qual eram as suas casas. Então a gente vai entender um pouquinho sobre isso, lembrando que nessa unidade a gente está... O nome do capítulo é Respeitar o Diferente, né? Então a gente está entendendo como funciona a miscigenação do Brasil, que é a mistura que existe aqui no Brasil. Ninguém é 100% europeu, ninguém é 100% índio, ninguém é 100% africano. A gente é uma mistura boa, certo? Vou começar a leitura aqui na página 55. Ela começa assim. Quando os portugueses chegaram, encontraram os indígenas vivendo em aldeias. As aldeias eram e ainda são os espaços que os indígenas construíam para viver. Ainda hoje, a maior parte dos indígenas vive em aldeias. Cada povo decide como construir suas aldeias, de acordo com a sua tradição, o ambiente em que vive e a relação que possui com os não indígenas. Então, assim, cada tribo é diferente uma da outra. Então, não é todos os índios que moram no mesmo tipo de casa, que têm o mesmo tipo de instrução. Tem índios hoje em dia que têm mais acesso à internet, que estudam em escolas normais e não só nas aldeias. Tem vários tipos de tribos diferentes, tá bom? Então, de acordo com a sua tradição, cada povo decide como construir suas aldeias, de acordo com a sua tradição, ambiente, como lidar com os não indígenas, então com os homens brancos, né, que eles falam. Então, como que é essa relação com o homem branco, com as pessoas que não são índios? Cada tribo tem a sua. Tem tribo que não tem tolerância nenhuma com o homem branco, então não tem relação, não tolera, né? E tem tribo que já consegue conviver normalmente, que são a maioria, graças a Deus, hoje em dia. Apesar do homem branco fazer muito mal para os índios, ainda os índios seguem essa cultura do respeito, que a gente devia seguir. Veja algumas características dessas aldeias. A construção das moradias pode ser feita com recursos da natureza, como palha, cipós e madeira. Algumas comunidades, devido à proximidade das cidades, estão atualmente construindo suas casas com materiais comprados, como telhas e tijolos. Então, como eu falei para você, do mesmo jeito que hoje em dia tem índios com acesso à tecnologia, que fazem faculdade, né, que se vestem com roupas mais normais, como a gente vê, né? Também tem aldeias que estão sendo construídas com materiais mais comuns, com materiais que a gente conhece mais. Tijolos, telhas, cimento, né? Alguns grupos constroem grandes moradias para várias famílias aparentadas, então para os parentes, né, para as famílias. Outros grupos constroem moradias menores, então tem grupos que mora a família inteira, o vô, o tio, o bisavô, o tataravô, os netos, bisnetos, todo mundo junto. E tem família que não, cada família tem a sua, igual hoje em dia que a gente tem uma família, pai, mãe e filho moram numa casa, pai, mãe e filho moram em outra casa, e aí em diante. As aldeias são construídas em lugar seguro e próximas de rios e florestas para garantir o abastecimento de água, pesca e caça. O formato das aldeias pode variar. Há aldeias circulares,
em formato de U e em fileiras, e entre outros. Aldeias dos Bororó e dos Caipó são em formato circular. As moradias são construídas em volta de um pátio. Outras aldeias são em forma de ferradura e à beira de um rio. Os Chavante constroem aldeias nesse formato. Algumas aldeias têm moradias em fileiras, como as aldeias do Carajá e dos Munduruku. Ilustrações representando o formato mais comum de aldeias indígenas no Brasil. As moradias representadas são apenas ilustração, cores fantasia, então elas não são assim, tá? Isso é só para vocês entenderem o formato que pode ser construída essa aldeia, mas não que elas sejam todas marronzinhas de barro, de palha, né? Tem vários tipos de construções hoje em dia. Minha coleção de palavras de história. Você deve ter notado a presença da expressão bem importante nessa página. Essa expressão é bastante usada por historiadores e estudiosos. Aldeia. Discuta com seus colegas e com o seu professor. Todas as aldeias indígenas são iguais? Acabei de falar que não, né? É para responder aí, tá bom? Mesmo que não caiba aí, pode colocar no caderno ou coloca nesses cantinhos em branco, porque é uma resposta pequena. As aldeias não são todas iguais. Do mesmo jeito que existem várias tribos diferentes, existem várias aldeias diferentes, né? Outros tipos de organização, outros tipos de trabalho, outros tipos de construções. Varia muito, né? Existem milhares de tribos diferentes, milhares de índios diferentes, com tradições, com costumes, com religiões diferentes. Descreva no caderno algumas diferenças entre as aldeias indígenas e as das cidades. Então, tem as aldeias que são mais próximas da floresta e tem aldeias que são mais próximas da cidade, né? Então, as mais próximas da cidade, geralmente, elas são construídas com materiais mais próximos do que a gente está acostumado. O cimento, a telha, o tijolo. As que são mais próximas da floresta, elas são construídas com materiais naturais, com coisas retiradas da natureza. Então, palha, né, madeira, barro, depende muito da localização, muda como que é a construção dessas moradias, certo? Vamos para a página 56. Quando entraram em contato com os povos indígenas, eles estão falando aqui dos europeus, tá? Quando os portugueses chegaram aqui, quando entraram em contato com os povos indígenas, após 1500, os portugueses perceberam que o trabalho e os alimentos eram divididos entre todos os homens, mulheres, crianças e idosos. Tinham tarefas diferentes, mas todos colaboravam para a sobrevivência da aldeia. Essa característica da cultura daqueles povos indígenas causou muito espanto aos portugueses, porque na Europa havia muitas diferenças sociais e as riquezas e as terras não eram divididas de forma igualitária entre todos. Na cultura europeia havia uma ideia de propriedade privada, enquanto nas sociedades indígenas essa ideia não existia. Então eles chegaram aqui e eles viram que todo mundo tinha tudo, todo mundo tinha acesso a tudo, todo mundo trabalhava, os homens, as mulheres, as crianças, todo mundo trabalhava e contribuía de alguma forma e tinha o retorno para todo mundo. Então, um alimento que era caçado não era dividido apenas para a família do caçador. Uma coisa que foi pescada não era dividida apenas para a família do pescador. Era dividida para toda a aldeia, né? Todo mundo trabalhava um pouco para conseguir a aldeia funcionar direitinho. Quando os portugueses chegaram aqui, eles acharam estranho. Por quê? Lá em Portugal já era mais ou menos como a gente vive aqui hoje em dia. Cada um usufrui do seu esforço. Então, se você trabalha, você tem dinheiro, você compra e você usufrui daquilo. Se você não trabalha, se você não tem estrutura, você simplesmente não tem acesso a isso. Ninguém divide com você, certo? Então, quando eles chegaram aqui, eles acharam super estranho. E também das propriedades privadas. Aqui, quando eles chegaram no Brasil, não tinha ninguém dono da terra, né? Todo mundo compartilhava aquela terra. Então, não tem essa terra é do índio tal, essa terra é do pajé tal. Não,
todo mundo vivia em comunhão, não era dividido assim. Só que lá em Portugal já era como infelizmente a gente vive hoje, né? Que cada um tem o seu pedacinho de terra. Cada um vai lá, compra um terreno, constrói, aquilo é meu, ninguém pode mexer, eu não divido com ninguém. Certo? Então, quando os portugueses chegaram aqui e viram que não tinha essa divisão, eles estranharam o modo de viver dos indígenas e, infelizmente, acabaram fazendo com que o modo de viver dos portugueses prevalecesse. E é o que prevalece hoje, o sistema europeu, certo? Vamos lá. Não apenas a falta de propriedade privada diferenciava a cultura indígena da portuguesa. Como vimos nos capítulos anteriores, as crenças religiosas e a organização política também eram diferentes e causavam grande espanto aos portugueses. Hábitos culturais indígenas causavam estranhamento nos europeus. Um exemplo disso foi a dança praticada pelos Tupinambá, que viviam no litoral do Brasil antes da chegada dos europeus. A gravura representando dança tupinambá, feita por Theodore de Bry, tem aqui como os indígenas faziam seus... Oh, meu Deus do céu. Ah, não, tá certo. Faziam os seus rituais. Né? Eles dançavam, eles cultuam muito os seus ancestrais, as pessoas que já se foram. E aí os portugueses acharam meio estranho isso, porque eles não tinham esse costume e nem essas religiões. Eles chegaram com o cristianismo, né, impondo aos índios. Portugueses e indígenas encaravam a terra e as riquezas de formas diferentes. Qual era o ponto de vista de cada um? Discuta com os colegas. Vocês vão escrever aí, pode ser no caderno, tá bom? Porque aqui não vai caber. Qual era a diferença de como eles lidavam com as propriedades, com a terra, né? Os índios, era tudo dividido igualmente, ninguém era dono de nada, todo mundo usufruía junto e cuidava junto também. E para os portugueses já era diferente. Quando você tinha dinheiro, você ia lá e comprava a sua propriedade e não tinha necessidade de dividir com ninguém, certo? Escreva uma frase usando as palavras comunidade, trabalho e propriedade. Então, vocês vão escrever uma frase com essas 3 palavrinhas sobre esse assunto que a gente falou agora, né? A comunidade é onde vivem os povos, né? Tanto os povos europeus quanto os povos indígenas. Trabalho, como que era a relação deles com o trabalho? Todo mundo trabalhava, ou só os ricos, ou só os pobres, como que era esse trabalho? E propriedade, que são as terras, como que funcionava para os indígenas e para os portugueses esse assunto de propriedade? Para os indígenas nem existia, né? Isso de propriedade privada, todo mundo dividia tudo. E para os portugueses já era diferente, cada um tinha a sua parte. Agora na página 57 tem falando dos africanos, né? Que foi o povo que veio escravizado para trabalhar aqui no Brasil. Os portugueses trouxeram à força, né? Compraram como se fosse objeto. Enfim, os africanos trazidos para o Brasil também tinham uma cultura muito rica e diversificada. Um exemplo são as relações familiares, que eram e continuam sendo muito importantes para as sociedades africanas. Contudo, muitas vezes a ideia de família dessas sociedades era bem diferente da nossa. Na África, entre alguns povos, todos os filhos que nasciam se tornavam parte apenas da família do pai. A mãe e seus parentes não eram considerados da mesma família do que o filho, mas existiam outras sociedades de que ocorria o contrário. Todos os filhos faziam parte da família da mãe e o pai não era parte da família do filho. Então presta atenção, lá na África, quando nascia uma criança, tem comunidades, né, que consideravam que aquela criança é da família do pai, ela pertence à família do pai. Então a mãe, ela não é da família daquela criança, aquela criança pertence ao pai. E em outras comunidades era o contrário. Tinha gente que quando nascia um bebê, ela pertencia à mãe e à família da mãe, e o pai não fazia parte da família dessa criança.
certo? Então essa é uma grande diferença que os portugueses estranharam muito, né? Porque para os portugueses, como a gente vive hoje em dia, quando se tem um filho, ele é do pai e ele é da mãe. Existe a guarda compartilhada, a responsabilidade é dos dois, certo? Também existiam sociedades em que os homens podiam se casar com várias mulheres e formar grandes famílias. Mas isso não ocorria em toda a África. Alguns povos consideravam que as ações de um dos membros da família eram responsabilidade da família inteira. Assim, se uma pessoa cometesse um crime, todos seriam punidos. Então vamos lá, mais diferenças aí na cultura africana. Existia a poligamia, né? Monogamia é quando você se casa com uma pessoa só. Poligamia é quando você pode se casar com várias. No Brasil, a poligamia é crime, tá bom? Você pode, né, fazer o quê? Ter amantes, ter vários relacionamentos ao mesmo tempo, mas se casar mesmo no papel é apenas com uma pessoa. Já na África existiam povos, não que toda a África era assim, mas existiam povos que o homem podia casar com várias mulheres e ter aquele harém, né? Aquela família enorme com um monte de mulher e um monte de filho. Mas existia outras comunidades que isso era totalmente abominado, então não podia, você tinha que ter uma mulher e pronto, e acabou. E outra, um crime cometido por uma pessoa da família, ele tinha que ser pago pela família inteira. Então imagina, você tem um tio e esse tio roubou um mercado. Toda a sua família vai ter que pagar por isso, toda a sua família vai ser punida por esse erro, porque é responsabilidade na cabeça deles, né? Na religião deles, na crença deles. É responsabilidade da família aquela pessoa ter cometido aquele erro. Então foi um erro na criação, foi um erro na educação, que fez com que aquela pessoa cometesse aquele erro. Então por isso que todos têm que pagar. Isso era o modo de viver deles. O trabalho era dividido entre os membros da família. Geralmente, as mulheres eram responsáveis pelo trabalho agrícola, enquanto os homens deviam construir casas, caçar, cuidar do gado e proteger a família. O texto a seguir explica como era a infância das crianças africanas. Os anos da infância dividiam-se entre folguedos, e aprendizado. Folguedo significa brincadeira, tá ali embaixo. Um aprendizado prático, no qual as crianças acompanhavam os pais na labuta diária. Então, as crianças, a brincadeira delas, né, era acompanhar os pais no trabalho. Então, acompanhar os pais na caça, na pesca, na segurança da comunidade. Então, essa era a brincadeira e essa era a educação que os africanos davam para os seus filhos. Ao chegarem à puberdade, época da vida que ocorre a passagem da infância para a adolescência, né? Que é quando as meninas viram mocinhas, que é quando os meninos começam a ter bigodinho, né? Então, a puberdade chegava e elas eram afastadas por um breve tempo do convívio da comunidade e reclusas em cabanas no meio do mato. Tomavam conhecimento das tradições do grupo e eram submetidas a rituais de iniciação. Então, quando, por exemplo, a menina, né? Vou dar o exemplo da menina que é mais fácil de entender, mas com o menino também acontecia. Era separada da família, da comunidade, ficava em um lugar separado para ser purificado, para passar por rituais de iniciação. Não só esses rituais, mas também para entender, para ser ensinada as regras de convivência, como ela ia poder trabalhar, como ela ia poder ajudar, como que os costumes daquela comunidade. Então ela passava uns dias nesse lugar separado de todo mundo para aprender e voltar como uma mulher ou como um homem, né? Se fosse um rapaz. Duas perguntas. Como era a vida das crianças na África de acordo com o autor do texto? Então já disse, né? As brincadeiras delas eram ajudar os pais nas tarefas, no trabalho, acompanhar, aprender. E quando chegava na puberdade, era separado em um lugar para aprender mais sobre os costumes, para participar dos rituais de iniciação.
A vida das crianças na África era parecida com as vidas das crianças de hoje? Não, né? As crianças da África, antigamente, elas logo cedo já saíam para trabalhar, mesmo que fosse só para observar com os pais. Hoje é raro isso acontecer, né? As crianças vão para a escola e os pais para o trabalho e depois à noite se encontram em casa. Então é muito diferente do que a gente vive hoje. Página 58. A família era muito importante para os povos indígenas, mas outras formas de organização social tinham igual importância. Alguns deles mantinham a vida nômade. Lembra que eu já expliquei para vocês o que é nômade? Nômade é quando a pessoa não tem moradia fixa, então ela vai mudando de acordo com as suas necessidades. Então eu chego num lugar e ali tem água, ali tem vegetais, ali tem animais, eu consigo ficar ali por um tempo. Depois que eu já usufruí de tudo aquilo e já ficou escasso, eu mudo de lugar para procurar melhores condições de vida. Os nômades, eles não têm moradia própria, então muitas vezes eles invadem a moradia de outros, né? Os terrenos de outras pessoas. E aí são expulsos na base da violência, por isso que eles nunca ficam parados num lugar. Mesmo após o domínio da agricultura. Assim, formavam pequenos grupos que se deslocavam de tempo em tempo pelo continente, buscando caça e terras boas para a plantação de legumes, grãos e frutos. Em algumas regiões, as famílias formavam pequenas aldeias nas quais todos se juntavam para produzir alimentos e se proteger de invasores. Existiam também pequenas aldeias onde tudo era compartilhado com todos. Em outros locais, surgiam reinos formados por diversas aldeias e também por grandes cidades, repleta de casas, construções complexas. Esses reinos se estendiam por um território muito grande, como o reino de Benin, na costa do oeste da África. Então, na África tinha vários tipos de construções, vários tipos de comunidades, né? Tinha comunidades que vivia igual aos índios, né? Que todo mundo usufrui de tudo, todo mundo ajuda com tudo. E também tinha comunidades iguais aos europeus, que a pessoa tinha ali a sua propriedade e ela não tinha necessidade de dividir com ninguém. Outras comunidades tinham um reino, era governado por um rei, né? Quando a gente fala que existiam muitos reis e muitas princesas, rainhas lá na África, é verdade, tá? Muitos reinos existiam, até hoje ainda existe, que são governados e organizados por pessoas da realeza. Aqui nessa foto é a representação das construções da cidade de Benin, a capital do reino Benin, um importante reino africano entre os séculos XV e XIX. Esse desenho foi feito por um oficial britânico em 1897. Então, olha como era, olha o tanto de casa que tinha, olha o tanto, parecia uma cidade mesmo, como a gente conhece hoje em dia, mas isso é muito antigamente. Observe atentamente a imagem e depois responda. O que é possível afirmar sobre a cidade de Benin com base na imagem? Então, olhando essa imagem aqui, a cidade de Benin, como ela era? Ela era muito populosa, ela tinha muitas casas, ela é um reino muito organizado e etc, etc, etc. Todos os povos africanos viviam em cidades parecidas com Benin. Por quê? Todas as pessoas que viviam na África viviam em reinos? Não, já expliquei que existiam diversos tipos de comunidades, né? Existiam comunidades mais aproximadas e parecidas com as aldeias, existiam comunidades que pareciam mais as cidades europeias, então há uma diversificação muito grande, certo? Não eram todas igual Benin. Última página, página 59. As construções africanas também se diferenciavam entre si. Em algumas regiões, as casas tinham terraços, pátios e paredes de pedra, por causa das influências dos costumes europeus. Em outros lugares, as casas eram feitas de madeira, pedra ou barro e coberta com folhas grandes. Hoje minha dicção tá só Jesus.
Outra técnica de construção importante é conhecida no Brasil como o pau a pique. As paredes eram construídas com pedaços de madeira ou vara e prendidas com barro socado. Podiam ser usados azeite de dendê, manteigas e óleos para deixar o barro mais forte e duro. Essa técnica permitia a construção de casas, mas também de prédios religiosos, como as mesquitas islâmicas. Então, eles pegavam as madeiras e o barro, juntava com azeite de dendê, com manteiga, né? Para deixar eles bem mais consistentes e iam prendendo as madeiras com o barro. Até hoje existem casas assim, tá bom? Tanto lá na África como aqui no Brasil. Se vocês pesquisarem, casas de pau a pique existe bastante, principalmente no Nordeste. O adobe também era muito empregado na África. Essa técnica consiste em fazer tijolos de lama, terra, água e grama e outros materiais facilmente encontrados na natureza. O adobe possibilitou a construção da grande mesquita de Djiné, não sei se é assim que fala, localizada no atual território do Mali. Esse local é considerado patrimônio histórico da humanidade e é uma das maiores construções de adobe do mundo. Casas de pau a pique na República de Malawi, na África, em 2016. Olha como que fica as casas de pau a pique, né? O barro, ele seca e fica duro junto com as madeiras. E tem umas que tem telhas e tem outras que são palhas, o teto. Os africanos só construíam casas de pau a pique? Justifique sua resposta. Acabei de ler aqui que não, né? Existiam várias outras técnicas de construção, inclusive o adobe, que é fazer tijolos, né? Tem uma forma de tijolo com lama, com grama, com terra, com água, que deixa secar e forma um tijolo que eles constroem as casas. Converse com seu professor e os seus colegas quais as principais formas de construções de casas na comunidade em que vocês vivem. Então, aqui é onde a gente mora, a maioria é construção de tijolo, cimento, né? Poucas de madeira, mais nas comunidades mais pobres, que ainda tem casas de madeira, mas aqui a maioria é de telha, de tijolo, cimento, né? As construções que a gente conhece, que a gente tem costume. Essas são as atividades de hoje. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é porque, como eu falei, tem muita leitura. Espero que não fique nenhuma dúvida. É um assunto legal, um assunto tranquilo, fácil de entender, né? Mas é bastante importante a gente entender que não existe somente a nossa cultura e por que a gente vive assim hoje em dia, né? Muitas coisas acabaram se misturando para formar a cultura do brasileiro hoje em dia. Então, os indígenas, os africanos e os europeus são grande parte da nossa miscigenação, certo? Espero que esteja tudo bem claro, mas qualquer coisa pode me perguntar lá no WhatsApp. Beijo, tchau!